Deixa que eu falo, tudo bem, galera? Eu sou Alex Bagé, tô passando aqui para nossa resenha sobre futebol e eu quero contar um pouco dos bastidores, como aconteceu a negociação salarial do presidente Romildo Bolzan Júnior com seus pares de direção com os jogadores do Grêmio. O presidente tinha um limão na mão e ele transformou numa limonada. Foi colocada à prova toda a habilidade de gestão do presidente Romildo Bolzan Júnior e mais uma vez ele saiu por cima. É sobre isso que eu vou falar agora. Vamos fortalecer a resenha? Te inscreve no canal se não te inscreveu, espalha pra galera aí nos grupos de WhatsApp. Aperta o sininho porque é importante que daí você recebe sempre as notificações do vídeo. E não sai do vídeo sem dar aquele likezinho, aquele joinha que não custa nada pra você e fortalece a resenha aqui. Vamos lá então. A semana foi uma semana bastante tumultuada no Grêmio porque foi uma semana de muita negociação. Né? E eu não tô nem falando aqui de possibilidade de jogador que de repente saia, que é o caso do Everton, o caso do Jonathan Robert, a possibilidade de jogador que acabou concluindo uma renovação importante como o Darlan, que é uma joia da base do Grêmio, que vai ser muito útil ao longo da temporada, mas se fala todas as possibilidades, jogador que poderia estar chegando, a questão do Rafael Carioca, mas aí ele acabou renovando o contrato lá no Tigres do México, mas eu quero falar sobre a habilidade de gestão do presidente Romildo, que na minha opinião foi colocada à prova com essa negociação dos jogadores. Gerou tanta repercussão ao longo da semana que na quinta-feira, quando no Donos da Bola nós cada um deu a sua opinião, né? Eu, por exemplo, mesmo sendo gremista, eu não tenho problema nenhum de criticar o Grêmio, porque eu acredito que a crítica ela pode ser construtiva e eu não vou trazer vocês aqui para o canal para falar coisas que não aconteçam. Eu vou, quando precisar elogiar, quando precisar criticar, eu vou ter essa liberdade, não tenho problema nenhum. Bom, e a minha opinião foi uma opinião muito crítica em cima da atitude dos jogadores do Grêmio, porque eu considero que nesse momento de pandemia, que todos os clubes estão passando uma certa dificuldade, que ali na frente a gente ainda tem uma ilha de incertezas, ninguém sabe como será o futebol daqui para frente, e mesmo o Grêmio sendo um clube extremamente zeloso com as suas finanças, e eu cito o tempo inteiro aqui no canal tanto o trabalho do presidente Romildo Bolzan Júnior, quanto o trabalho do CEO do Grêmio, Carlos Amodeu, quanto o trabalho do vice-presidente jurídico do Grêmio, Dr. Nestor Rain, que fica o tempo inteiro, de certa forma, monitorando quem deve para o Grêmio, buscando formas de poder cobrar isso na justiça. Então tem toda uma equipe de trabalho envolvida por isso. E eu considero que essa equipe de trabalho deu condição para que esses jogadores do Grêmio atual, a gente pode citar vários e vários nomes dos destaques, a maioria quando chegou no Grêmio não tinha credibilidade nenhuma com o torcedor, ou estava vindo para tentar se recuperar. O Grêmio ficou famoso nos últimos anos como o clube que revelava jogadores de muita qualidade e conseguia depois vender, caso aí do Wallace, o Everton, que toda hora tem algum tipo de proposta, o Arthur, que foi pro Barcelona, o Jailson, que a camisa tá aqui atrás lá do Fenerbahçe e que acabou indo justamente jogar no futebol da Turquia. Mas o Grêmio também ficou muito conhecido por recuperar alguns jogadores que chegavam no Grêmio e que o torcedor por vezes olhava e franzia o nariz, mas daqui a pouco esses jogadores conseguiam dar resposta dentro de campo. Então o Grêmio tem credibilidade não só com o seu torcedor, não só com a imprensa, o Grêmio tem que ter credibilidade dentro do seu grupo de jogadores. E durante a semana surgiu na quinta-feira, depois os jogadores fizeram meio que um movimento de colocar nas redes sociais que a imprensa que estava criticando não estava por dentro do que realmente tinha acontecido, que eles tinham topado sim uma negociação para redução de salário. Redução de salário não aconteceu, o que aconteceu foi diferimento, que inclusive está colocado lá na nota oficial no próprio site do Grêmio. E esse diferimento foi possível pela habilidade do presidente Romildo Bolzan Júnior, porque o Grêmio, num primeiro momento, o Grêmio buscou sim fazer com que os jogadores entendessem que durante pelo menos 3 meses teria uma redução de salário. E a redução seria de até 25% do valor registrado em carteira. Por que eu destaco o valor registrado em carteira? Porque nem todo o que o jogador recebe está registrado em carteira. Tem uma parte registrada em carteira e tem a parte do direito de imagem que não é em carteira, que é com a emissão de uma nota fiscal. Então, a CLT reza que poderia descontar o valor de carteira, que todo o brasileiro que ganha um determinado valor, ele está sendo descontado. Eu também estou sendo descontado assim na Rede Bandeirantes. Durante 3 meses, depois volta ao normal. E a ideia do Grêmio era justamente propor
propôs isso aos jogadores para que essa redução realmente acontecesse durante esse período de 3 meses. O que acabou acontecendo foi um diferimento, tanto de direito de imagem quanto de salários. E o Grêmio conseguiu com os jogadores uma diminuição nesse momento de 55% dos vencimentos totais. Então pega lá, o cara ganha 100 mil, ao invés dele receber esses 100 mil reais, ele vai receber 45 mil. Mas esses 55 mil que neste momento ele não está recebendo, ele vai receber ali na frente conforme o acordo firmado com a direção do Grêmio. Então, na verdade, os jogadores não abriram mão de nada. Na verdade, os jogadores deixam de pegar esse dinheiro agora para pegar parcelado nos 2 próximos anos. E claro que o Grêmio acabou economizando aí mais de 30 milhões de reais. Então, por isso que no começo do vídeo eu disse que o presidente Romildo Bolzan Júnior tinha um limão na mão e ele transformou numa limonada. Porque tanto o presidente quanto os seus pares de direção foram até os jogadores, ou as lideranças dos jogadores, para tentar, de certa forma, fazer essa diminuição, porque essa diminuição representaria uma saída menor do caixa do Grêmio num período em que se tem uma indefinição total. O Grêmio conseguiu aí fazer com que seus patrocinadores não reduzissem valores, mas a gente sabe que o quadro social tem muitos associados que deixaram de pagar mensalidade, alguns porque não está tendo jogo e outros porque não estão tendo condição de pagar. Que isso é geral no mundo, não é só aqui no futebol brasileiro. E o presidente Romildo bateu na tecla e disse várias vezes, mesmo aqueles clubes que estão organizados vão sentir, de certa forma, esse impacto financeiro. E a gente está falando de um Grêmio que, além de organizado, nos 3 primeiros meses, janeiro, fevereiro e março, teve um lucro, um superávit de 12 milhões de reais. Só que 12 milhões de reais é o que representa a folha salarial do Grêmio. Então aquele superávit que ficou de janeiro, fevereiro e março, em abril ele já pagou a folha. E aí depois como é que se faz? Não tem competição andando, não tem a maneira de você, num primeiro momento, ter a loja do clube trabalhando só online. Até que pudesse se adaptar a toda essa questão, o movimento maior era um movimento realmente presencial. Então, por tudo isso, eu tenho certeza que a gestão do presidente Romildo Bolzan Júnior foi de muita habilidade, porque a primeira tentativa, repito, sem informação, a primeira tentativa era a tentativa de cortar o salário dos jogadores durante esses 3 meses. Só que o jogador, no caso, entre aspas, o funcionário, o colaborador, ele tem que concordar. Tem funcionário do Grêmio que está com um contrato suspenso durante 3 meses. E concordou por quê? Porque ele entende, porque ele precisa do emprego, e daqui 3 meses ele volta a trabalhar no Grêmio. O departamento de futebol feminino teve o corte direto de até 25% dos seus salários. E as meninas, as que ganham mais lá, são 2 jogadoras, têm um salário que o teto é de R$ 6.500. Qualquer jogador de futebol do Grêmio sai já num primeiro contrato ganhando mais do que isso. Então a minha crítica foi justamente essa. Então só estou trazendo um bastidor aqui para todos vocês. A direção do Grêmio tentou o corte, os jogadores não toparam, os jogadores concordaram com o diferimento. Tudo bem, abre mão de receber agora, mas recebe tudo ali na frente. Se o Grêmio, por exemplo, rescindiu o contrato de algum jogador, ele tem que pagar todo esse valor. Então, na verdade, o Grêmio deixou de dever para o banco para dever para o seu grupo de jogadores. Agora, claro que foi uma habilidade muito grande do presidente Romildo Bolzan Júnior. Talvez um outro gestor, na negativa do jogador de aceitar esse corte, tivesse dado um passo atrás e deixado assim. Não, o Grêmio conseguiu fazer com que tivesse esse diferimento, então os jogadores e também a comissão técnica deixam de receber neste momento 55% dos seus vencimentos, mas passam a receber a partir do próximo ano tudo parcelado, ou seja, o Grêmio não negociou com o banco, não deve para o banco, mas passou a dever para o grupo de jogadores. Mas considero que desse limão o presidente Romildo conseguiu de uma forma muito habilidosa fazer a limonada nessa semana, que foi uma semana bastante tumultuada, apesar de o futebol ainda não ter retornado efetivamente para o Grêmio. Valeu, galera, abraço a todo mundo aí. Dá o likezinho no vídeo aí, dá o joinha, te inscreve no canal, espalha nos grupos de WhatsApp e aperta o sininho para receber as notificações, porque aqui no canal Alex Bagé, a bola, a resenha, não para. Abraço a todo mundo aí, até daqui a pouco.